Fala galerinha, tudo bem com vocês? Muita gente me pergunta como é dar aula fora do Brasil. Eu posso falar que é incrível e desafiador ao mesmo tempo, né? Hoje eu quero falar para vocês no vídeo um pouquinho de como é dar aula fora do Brasil, quais foram as minhas dificuldades no começo, né? Coisas que ninguém te conta aí. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo. Eu fiz um roteiro de novo, né, para poder ficar um pouco mais fácil aqui para mim, também um pouco mais dinâmico. Então eu vou lendo aqui algumas coisas e depois vou comentando com vocês, né? E o primeiro ponto que eu queria colocar é o sonho e a realidade, né? Quando você pensa em dar aula fora do Brasil, eu tenho certeza que você, né, vê aqueles filmes ou vídeos, né, das aulas ou salas de aulas perfeitas, onde tudo funciona. Bom, a princípio eu posso dizer que sim, né? As salas de aulas aqui são de certa forma assim perfeitas se a gente for comparar com muitas das salas de aulas que eu dei aula no Brasil. Aqui a tecnologia ela está presente em todas as salas, né? Você tem muito mais recursos. Os materiais, acredito também, assim, pelo que eu vejo, são melhores. A escola te dá muita liberdade de pedir material, né? Você tem, só para ter um exemplo aí, na escola, em todas as escolas que eu trabalhei aqui, duas e três que eu já fiz um estágio no começo, tem uma sala onde todo o material que o professor precisa, por exemplo, caneta vermelha para corrigir, post-it, marca-texto, canetas de lousa, caderno, fichário, folha de fichário ou plástico para pastas, tudo eles têm disponível para o professor usar, né? Eles dizem, bom, se é material que você precisa, grampeador, furador, enfim, tô lembrando as coisas aqui agora, canetas, né, diversas, lápis, apontador, borracha, corretivo, enfim, tudo, né, a gente tem disponível para a gente usar como se fosse uma biblioteca mesmo, uma livraria, desculpa, onde você pode escolher qual material você quer usar. E não só para uso pessoal, né, pessoal no sentido aqui do que precisa no trabalho, mas também com materiais para usar na sala de aula, nas lousas, né? Então, assim, dá aula com uma lousa digital ou com os objetos, quando se quer usar alguns objetos em matemática, na área de física, o laboratório também é muito completo. Então, tudo isso tem disponível para a gente aqui. Isso é uma coisa que facilita. Mas o que, né, dificulta um pouco, falando um pouquinho desse sonho e realidade, é que aqui o professor ele não tem o foco principal, né? Eu dava muitas aulas em ensinos preparatórios para vestibular, então era muito aquela aula que os alunos ficavam anotando e vendo o professor o tempo todo lá na frente dando aula. Aqui as aulas elas são um pouquinho mais dinâmicas, né? Isso no começo é um pouco difícil porque a gente, né, eu venho de um sistema onde eu sempre quero a atenção para mim, e aqui às vezes eu preciso não. É mais o aluno que vai vir para a lousa explicar alguma coisa, que eles vão conversar entre eles para poder entender melhor a disciplina ou a matéria que a gente está ensinando. Então, essa, essa primeira impressão que a gente tem já das primeiras aulas, onde eles têm uma liberdade maior, né, assusta um pouco no começo, mas depois quando você vai entendendo como isso funciona, né, às vezes eu me pego na aula, viu, galera, vamos lá, presta atenção aqui em mim, e eu falo, não, não é assim, né, tipo, não é o tempo todo atenção em mim, só eu na frente explicando. Então aqui rola muito, né, de eu dar o tempo para eles poderem fazer o exercício deles, isso é muito importante, porque é na hora de fazer o exercício que eles vão aprender. Então, isso foi algo que me chocou no começo, mas que hoje me deixa um pouco mais tranquilo depois de um tempo já trabalhando. A, a segunda é o choque cultural, né? E aí, uma coisa que aqui é muito interessante, que quando eu cheguei e comecei, né, a vivência da escola, ah, isso é uma história legal. Na primeira semana, por conta da língua também, já vou falar isso aqui, mas eu não entendi, né, por exemplo, que nós precisaríamos estar toda quarta-feira, 30 minutos antes de começar a aula na escola, todos os professores. E aí, quando eu cheguei na quarta-feira um pouco mais tarde, né, para dar minha aula, alguns professores amigos perguntaram, por que você não veio hoje? Eu falei, eu nem sabia que eu tinha que estar aqui, né? Eu falei, meu Deus, já primeiro dia, a primeira semana já fazendo besteira. E aí, na segunda semana eu fui nessa quarta-feira,
Toda quarta-feira, na escola que eu tô hoje, ela é uma vez no mês que isso acontece, mas tem uma reunião onde todos os professores estão presentes. E essa reunião tem pauta, como se fosse uma empresa mesmo, né? Eu falo como se fosse uma empresa porque minha esposa trabalha em empresa, então eu vejo essa comparação um pouco, né? Por conta da faculdade, a gente também crescer nesse meio e ver como são as coisas, onde tem uma pauta, onde são discutidos assuntos, alunos que estão com problema, coisas que vão acontecer na escola, né? Tipo, eventos que vão acontecer, o que a gente precisa mudar, o que não precisa mudar. Então, isso no começo foi, nossa, toda semana uma reunião, mas algumas reuniões elas são, eu confesso para vocês, assim, né? Já tive reuniões aqui que eu falo, meu, isso 1 e-mail resolveria, mas essas reuniões são realmente, assim, importantes, até para conectar o time, para você ver, né, todos os professores que estão dando aula ali. Então, algumas horas eu ficava meio, uau, né? Algumas reuniões eu ficava meio, e agora, né? O que vai acontecer, o que não vai acontecer, mas no final elas são muito importantes. E claro que nessa questão cultural tem a língua, né? Que é muito difícil de não deixar de lado, né? Você tem que levar em consideração, principalmente, né? Se você está indo por uma língua muito diferente, que não é uma língua que você domina, né? Quando eu cheguei, comecei a dar aula, e até hoje, né? Já estando aqui 7 anos na Alemanha, meu alemão, ele já é um alemão considerado avançado, mas mesmo assim, vira e mexe tem aquelas brincadeirinhas ou uma expressão que a diretora ou um professor usa e você fala, será que eu entendi exatamente o que ele queria dizer aqui? É claro que no começo eu ficava até um pouco envergonhado, mas hoje eu, né, levanto a mão e falo, desculpa, eu não entendi, né? Pode alguém explicar melhor? Às vezes usam um outro jeito de explicar, ou às vezes usam o inglês também para explicar, né, o que eu não entendi. Mas o que você tem que estar, né, assim, com o seu coração aberto mesmo, para entender que essas dificuldades vão vir e em muitos dos momentos você vai se sentir um pouco ali acanhado, né, de não ter entendido o que se passou e principalmente por estar fazendo parte do time e querer participar, mas essa é uma hora de muito aprendizado, né? Essa é uma hora que, além de você aprender a língua, aprender a expressão na língua nova que você vai estar lecionando, você também vai estar aprendendo a ter menos vergonha, a ser mais participativo, ter menos medo de errar. Eu acho que essa parte ela é assim, né, fundamental aí no crescimento, principalmente de quem está indo dar aula fora. O terceiro ponto, acho que é o quarto ponto já, terceiro ponto, agora me perdi aqui, mas enfim, a questão, eu coloquei aqui, né, recomeçar do zero. Quando você vai dar aula fora do Brasil, você está, né, de certa forma, começando num ambiente que não é o seu. E esse ambiente, ele é novo em N aspectos, né? Não importa o tempo de experiência que você teve, não importa qual faculdade você fez. Esse foi o sentimento que eu tive aqui no começo, né? Porque eu fiz Unicamp no Brasil e quando você fala Unicamp no Brasil, na maioria dos lugares, né? A tendência é que o pessoal, uau, Unicamp, essa era a impressão que eu tinha lá. Aqui, ninguém nem tem ideia de onde fica a Unicamp, o que é Unicamp, e quando se fala Unicamp é uma palavra, né, para eles aqui em português, mas para vocês aí em alemão, tipo, ninguém nem sabe o que é. Então, você tem no início, assim, né, que recomeçar e mostrar tudo, o que você aprendeu, como você chegou até aqui, né, como você fez para poder, né, chegar na Alemanha e dar aula numa escola, num sistema que é um sistema muito mais exigente do que o sistema brasileiro. Então, no começo, por muitos momentos eu fiquei desanimado, desmotivado e triste por não entender a língua. Aí eu volto lá naquele outro ponto, né? Ou por ter que fazer aquele trabalho meio que de estagiário, né? Começar a assistir aula de novo de professor ou pedir informação, como montar uma aula. E e o legal disso tudo é que você vai passando por essas fases, né? Vai fazendo tudo isso de novo e vai vendo o quanto é importante estar em constante evolução de aprendizagem, né? Tipo, o tempo todo tá mesmo conectado com os professores, assistir aula de outros professores, fazer coisas que você fazia lá no começo que
depois se tornam óbvias para a gente, né, para nós professores, no dia a dia, na nossa rotina, e às vezes esse óbvio pula etapas do aprendizado, da aprendizagem do aluno, né? Então, às vezes a gente vai explicar alguma coisa que parece muito fácil para a gente, e para o aluno aquilo não é fácil. E quando você estava no começo, você não achava aquilo fácil, agora vai ficar um pouquinho confuso, né? Você não achava fácil, você encontrava uma maneira mais fácil de explicar para o aluno entender e ele entendia melhor. Então, essas questões, assim, né, que eu acho que é recomeçar do zero. E não só isso, né, como montar provas, tudo de novo, porque é diferente como se monta a prova aqui, dinâmica do dia a dia, enfim, você tem que estar com a consciência também tranquila, né, e o coração aberto de novo, de que é um recomeço, né, por muitos momentos você vai sentir, nossa, eu já estava num outro estágio da minha vida, da minha carreira, e agora eu tô aqui de novo, né, fazendo coisas que eu fazia no começo, mas de novo, é sempre uma forma de você aprender e ir para frente cada vez mais, né? Seguir. E o importante é não desistir. Isso eu acho que é o mais importante. Eu coloquei aqui o quarto, eu acho que é o quinto, né? Que são as recompensas invisíveis. Se você perceber em tudo que eu falei aqui, né? Tipo, a gente tem a recompensa visível, que é, né, um tema que eu já trouxe para o canal e eu quero trazer de novo, que é o salário, né? Isso, sem dúvida nenhuma, o salário de professor aqui na Alemanha, ele é muito maior, mesmo, né, em comparações aí com outros empregos ou em comparação com o Brasil, né, enfim, é um salário que dá para fazer, né, várias coisas. Eu vou trazer isso em outra hora, mas isso é visível. Eu queria falar do invisível. Para mim, hoje, como professor aqui já há 4 anos, eu percebo o quanto eu me desenvolvi profissionalmente, sem dúvida nenhuma, mas também pessoalmente. Essa questão do professor não ser o centro, né, não ser o foco e você colocar o foco nos alunos e também essa questão de trabalhar em time, com reuniões e a língua e o cultural. Cara, se você está pensando mesmo em vir para a Alemanha ou para outro país para dar aula como professor, pensa sempre o quanto você vai crescer profissionalmente e o quanto você vai crescer pessoalmente. Eu acho que isso é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que eu mais carrego assim para mim e sou grato por tudo ou por todo o processo que eu passei. Como eu disse, em muitos momentos você vai pensar em desistir porque é difícil, não é fácil, mas se você é resiliente, tá o tempo todo ali, não, eu vou conseguir, eu vou vencer, chega momentos que você fala, cara, o que eu fiz para chegar aqui, né? E como foi legal, assim, esse processo. E o legal disso também, legal, né? É que você vai aprendendo a lidar com as situações difíceis, porque você sabe, bom, já passei por essa, já passei por aquela. É dar um tempo, é dar um dia, é dar 2 dias, é conversar com alguém. E tudo isso vai te colocando numa situação que você fica mais confiável e mais confortável, que também é um tema que dá para trazer aqui, né? Como ficar mais confortável para dar aula aqui na Alemanha. Bom, eu acho que, sem dúvida nenhuma, né? Essa é a recompensa invisível maior que eu tenho, que é o aprendizado e o crescimento pessoal e profissional. Bom, para finalizar, eu queria saber de vocês aí, né? Tem bastante gente que comenta não diretamente aqui embaixo, mas escreve e-mail, pergunta, né, como é essa professora e é muito legal ter esse feedback de vocês. Comenta aí, né, o que você acha, qual é a sua visão, o que você pensa, né, como você acha que é dar aula fora do Brasil e escutando o que eu falei aqui, se isso bate, se não bate, se você tem uma outra visão, se você quer saber alguma outra coisa que eu não falei aqui, escreva no comentário aí. Sempre que der, cada semana eu vou voltar com um tema diferente para tentar incentivar mais pessoas a fazerem isso ou, né, mostrar a realidade e ver que às vezes, né, esse sonho não é realmente tudo que a gente imagina, beleza? Fico por aqui, se inscreva no canal se você gostou, isso ajuda, claro, né, a esse conteúdo ir para mais pessoas aí, essa é a ideia, sempre foi. Um abraço e até a próxima.